seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa tarde. E eu quero assim dizer para vocês, podemos nos assentar, nos preparar mesmo para aquilo que Deus deseja que cada um de nós possamos refletir nessa tarde. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Lucimar, eu tenho 42 anos de idade, eu não sou casada porque eu sou celibatária, sou consagrada a Deus. Eu moro numa comunidade nova chamada Comunidade Presença, que tem a sua sede na cidade de São José do Rio Pardo, pertencente à Diocese de São João da Boa Vista. Então não é tão longe assim de vocês, né? Eu participo da Renovação Carismática Católica desde o mês de agosto do ano de 1991. Eu estou dentro aí de todas essas celebrações também com vocês. Ano que vem eu faço 25 anos de Renovação Carismática Católica. É um tempo mesmo de graça de Deus na minha vida. Foi dentro da Renovação Carismática Católica, dentro de um grupo de oração, que a minha comunidade nasceu. Foi dentro da Renovação Carismática Católica que eu discerni o meu chamado, que eu discerni o meu estado de vida. Foi dentro da Renovação Carismática Católica, dentro de um grupo de oração, que eu experimentei mesmo a graça do amor de Deus na minha vida, que eu experimentei o que era o batismo no Espírito Santo. E eu posso dizer para vocês que desde o ano de 1991 eu não deixei a Renovação Carismática Católica em nenhum momento na minha vida. Muito pelo contrário, eu permiti que tudo aquilo que eu estava conhecendo, tudo aquilo que eu estava me apaixonando dentro desse movimento, toda a graça de Deus pudesse realmente transformar a minha vida, transformar o meu viver. Então, para mim hoje, né, estar aqui, hoje nesse tempo eu estou coordenadora estadual da Renovação Carismática Católica. Mas eu sei que esse tempo de coordenação é apenas um tempo onde o Senhor me proporcionou muito mais para que eu estivesse à frente de um povo, para que eu pudesse seguir mais de perto Ele da minha frente, né? E para que eu pudesse também nesse tempo viver um processo ainda mais profundo de conversão, de santidade. Porque se eu não ver a coordenação dessa maneira, eu posso tirar de foco aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida também. Então, dentro daquilo que é o chamado de Deus na minha vida, dentro daquilo que Ele espera também para mim, eu desejo nessa tarde ser obediente a Ele. Assim como o próprio Senhor suscitou para a Renovação Carismática Católica de todo o nosso país neste ano, refletir sobre uma palavra, um tema que foi retirado da palavra de Deus, que está lá em Gálatas, que está lá em Gálatas. Pronto. E eu gostaria que você já pudesse abrir a sua Bíblia nesta passagem, nesta carta de São Paulo aos Gálatas, né? Que você pudesse abrir junto comigo. Eu sei que talvez nós já estamos assim, né? No mês de julho. Muito você deve ter usado com essa palavra. Muito Deus já deve ter assim te levado a se aprofundar nessa palavra. Mas hoje, irmãos, hoje o Espírito Santo tem uma novidade com essa palavra para a nossa vida. Hoje talvez Ele quer confirmar aquilo que você tem rezado com essa palavra. Hoje talvez o Espírito Santo está querendo assim, sabe, tocar mais profundamente na nossa vida. Ou quem sabe assim até dizer: você não vai viver isso não? Você não vai tomar juízo não, menino? Você não vai tomar juízo não, menino? Olha,
Deus está falando, né? Gálatas 5, a inspiração para todo ano está no versículo 25. Mas antes da gente ler esse versículo 25, a gente viu de manhã o Padre Wellington, né, trazendo assim toda uma memória do início da renovação, dessa unidade eclesial, como movimento eclesial. A gente viu o Papa assim, trazendo no nosso coração aquele desejo ardente de voltarmos àquilo que é original do nosso movimento, a voltarmos mesmo àquelas experiências profundas com a ação do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. E eu sinto que é importante a gente olhar para essa palavra agora e entender também o contexto dela. Por que foi que São Paulo escreveu essa carta de Gálatas, aos Gálatas? O que ele queria dizer para aquele povo que morava lá? Por que São Paulo fala dessa maneira para eles? Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Por que será que ele precisou falar isso para aquele povo que ele foi lá e anunciou? Para aquele povo que ele foi lá e começou a formar aquela comunidade? Por que será que ele precisa escrever e alertar o povo que se eles vivem pelo Espírito, eles têm que andar de acordo com o Espírito? Então assim, vocês sabem que São Paulo, ele escreve para os Gálatas, na verdade, respondendo a uma questão sobre o cristianismo primitivo. E ele escreve porque o que acontecia ali? Alguns pagãos que se converteram à fé em Jesus Cristo, eles às vezes assim ficavam se questionando se eles precisavam viver de acordo com os preceitos da lei judaica. E como eles se questionavam sobre isso, então Paulo, ele começa a ver os questionamentos deles, começa a perceber sobre eles, porque eles se questionavam assim, se eles tinham que seguir aquele jeito de alimentação do judaísmo, se eles eram obrigados a passar aquela circuncisão. Então eles ficavam muito presos à questão das leis. E havia assim naquele tempo, naquele momento, alguns judeus, principalmente ali aqueles que a gente chama, nomeia de fariseus, né? Aqueles fariseus, eles acabavam dizendo que era necessário, que era preciso viver conforme as leis. A gente chama eles até de fariseus legalistas, tá? E aí, o que acontecia no meio deles? Uma confusão. Acontecia um conflito interior. Paulo escreve para eles orientando. Paulo, ele quer, na verdade, orientar aquele povo. Ele quer dizer para aquele povo que se converteu à fé em Jesus Cristo, que na verdade, o que justifica não era a lei, era a graça. Que se realmente eles tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, que se realmente eles estavam assim convertidos a Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, então eles precisavam viver conforme a fé em Jesus Cristo. Eles precisavam se deixar ser conduzido pelo Espírito. Tanto é que nesse mesmo trecho onde o Senhor nos inspira esse versículo que rema toda a nossa história agora, todo esse tempo na nossa vida enquanto renovação, se você for olhar assim lá no versículo 16, você vai ver que Paulo escreve assim, digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns dos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está advertindo
advertindo, Ele está orientando, Ele está direcionando um povo que ainda tinha na mentalidade que era preciso fazer algo para cumprir uma lei. Paulo então adverte que era preciso ser conduzido pelo Espírito, porque sendo conduzido pelo Espírito, realmente eles estariam entrando naquilo que era um processo de intimidade profunda com Deus, e ali toda a conversão estaria acontecendo na vida deles. Era preciso ser conduzido por esse Espírito. Aqui é interessante, né? Por que será que neste ano de 2015, no ano que vocês fazem toda essa festa, os 40 anos de renovação carismática católica, por que será que neste ano o Espírito Santo vai suscitar para toda a renovação carismática católica do nosso país? Se nós vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Por que será que Ele faz isso? Por que será que Ele nos pede isso? Por que será que Ele nos dá esse texto como referência? Porque, meus irmãos, nós estamos aqui porque com certeza nós já experimentamos um toque do amor de Deus na nossa vida, não é verdade? Sim. Nós estamos aqui porque com certeza em algum lugar, algum dia, alguém que chegou em nós já orou por nós, já pediu para nós essa graça do batismo do Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós talvez participamos de um nosso grupo de oração, porque nesse grupo de oração talvez muitos de vocês já estão assim, se colocando até para servir a Deus, porque querem manifestar aos outros irmãos que ainda não conhecem tudo isso que vocês estão conhecendo, ou conhecem há 40 anos, como é o tempo dessa diocese, né? Por que será que Deus realiza tudo isso na nossa vida agora? Será que realmente nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito? Porque se nós estivéssemos sendo conduzidos pelo Espírito, será que Ele precisaria nos advertir? Meus queridos, será que nós realmente estamos andando de acordo com aquilo que nós experimentamos, que é o batismo no Espírito Santo? Porque se nós estivermos andando de acordo com o batismo no Espírito Santo, se realmente o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida, eu vou colocar aqui alguns pontos para a gente poder avaliar se isso está acontecendo, e depois a gente vai pensar em alguns fatores do qual o Espírito Santo pode querer que a gente viva melhor, né? Quando eu estava preparando essa colocação, eu me recordei muito de como foi que Deus suscitou esse tema para a renovação carismática católica. Quem participou, né, do ENF do ano passado, do Congresso Nacional ano passado, talvez vocês devem se lembrar da participação de duas pessoas muito queridas por nós nesses dois encontros. Na verdade, no Congresso Nacional, né? Um foi Dom Ascona. Quando ele pregava, gente, ele falava todo o tempo sobre que nós precisamos viver a conversão sincera, a conversão verdadeira, e que a gente só ia conseguir viver essa conversão sincera e essa conversão verdadeira se nós realmente fôssemos batizados no Espírito Santo. Quem estava lá deve se lembrar disso, né? Porque inclusive ele foi nomeando algumas coisas. Ele falou sobre a conversão sincera, ele falou sobre o levantar-se, homens novos e mulheres novas, para um tempo novo, para que a gente possa, como homens novos, mulheres novas, viver o amor. E o amor verdadeiro. E é interessante
interessante, né? Porque ele falava da conversão sincera, e eu pensava assim, sentadinha lá onde eu estava, mas meu Deus, como que se vive uma conversão que não é sincera? Talvez a gente vai entender um pouquinho aqui também, né? E depois ele falava desse amor verdadeiro, desse amor que não é um teatro, né? Desse amor que é verdadeiro para nós, aquela coisa fraterna, aquela comunhão que precisa existir entre nós. Não é simplesmente eu olhar a pessoa e falar, ela participa, mas eu participar da vida dela, ela participar da minha, né? E depois, quando o Monsenhor Jonas, na homilia, estava ali falando conosco, ele citou, irmãos, ele citou esse versículo: se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Então isso não foi algo que aconteceu assim, como que um passe de mágica e Deus falou. Não, Deus vinha falando conosco. Agora ele bateu o martelo assim, é isso que vocês precisam entender. Então, de repente, essa palavra, ela tem que ecoar na nossa vida, como ela ecoou na vida daquele povo lá, dos Gálatas. Essa palavra precisa ecoar na nossa vida, porque Deus não está falando de brincadeira com a gente. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, eu não vim aqui para puxar a orelha de vocês, muito pelo contrário, a minha orelha, meu ouvido está mais perto da minha boca. Eu também estou refletindo sobre isso. Sabe, viver em renovação, viver na renovação carismática católica, viver o batismo no Espírito Santo, não é somente, gente, fazer barulho e representar um sorriso que não é de alegria verdadeira. Viver o batismo no Espírito Santo não é viver que nem uns anjinhos dentro da igreja, dentro do nosso grupo de oração, e lá fora esquecer que o Espírito Santo faz de nós o seu templo. Irmãos, viver o batismo no Espírito Santo não é carregar a Bíblia para dentro dos grupos de oração e às vezes esquecer ela na nossa casa quando a gente sai para trabalhar. Irmãos, viver o batismo no Espírito Santo não é simplesmente eu estudar a palavra para eu poder ter conceitos muito bonitos e teológicos sobre a palavra de Deus, enquanto a minha vida não anda de acordo com aquela palavra. Então, quem quer viver o batismo no Espírito Santo, tá certo que aqui São Paulo também vai falar para os Gálatas, né? Ele diz com toda clareza que os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito. Então não tem como nós queremos viver com um pé no barco de Cristo e o outro pé no barco totalmente mundano, totalmente contrário àquilo. Ou então não adianta a gente estar aqui, né, e querer viver aqui. Bom, então aqui tem que levantar os braços e louvar. Eu vou levantar os braços e vou louvar. Bom, aqui então tem que todo mundo rezar junto, eu vou rezar junto com todo mundo. Bom, então aqui eu tenho que abraçar a Bíblia e rezar com a Bíblia, e eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo. Sabe, meus queridos, viver essa graça de viver o batismo no Espírito Santo, viver no Espírito e andar no Espírito, é ter uma coerência de vida com o batismo no Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele quer tocar profundamente na nossa conduta, no nosso comportamento também. Porque se nós olharmos a palavra de Deus, a gente vai perceber que na história, principalmente lá no começo de Atos dos Apóstolos, como é que o Senhor ia ajuntando outras pessoas para caminhar com os primeiros discípulos. O amor que unia aqueles primeiros discípulos, que era um fruto do batismo do Espírito Santo na vida deles, faziam com que as pessoas queriam estar juntos com eles. Então eu não posso viver essa maravilha só aqui, só nesse final de semana. Gente, eu tenho que levar
maravilha para dentro da minha casa. Eu preciso levar essa maravilha para dentro da minha faculdade. Porque às vezes a gente fica pensando em realizar missões, em fazer missões lá longe. E pode ir, se é um chamado de Deus, vai. O Espírito Santo te leva mesmo, te conduz. Mas muitas vezes nós queremos ir tão longe, enquanto aqui bem perto, com aquele que está bem perto da gente, que conhece bem a nossa vida, nós não apresentamos essa graça de Deus que se move em nós, porque a gente acaba fazendo as coisas por obrigação, como uma lei. A gente faz como uma imposição. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. E às vezes a gente vai, e às vezes a gente até coloca aquela camiseta. Nada contra as camisetas, pelo amor de Deus, hein? Nada contra. Mas às vezes é uma coisa só externa, queridos. E o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós é que Ele quer agir no profundo do nosso ser. Não é deixar a gente na periferia da graça. É fazer a gente mergulhar, irmãos, profundamente numa experiência. Gente, o batismo no Espírito Santo tem que ser o acontecimento na nossa vida. Ele precisa ser a grande experiência com o Espírito Santo na nossa vida, porque aí nós não vamos andar de outro jeito que não seja aquele de quem é conduzido pelo Espírito Santo. Eu consigo ser clara assim? Muito bem. Então, eu disse para vocês que eu ia apontar assim, algumas graças que o Espírito Santo provoca em nossa vida, que está sobre qualquer lei. Por exemplo, fomos batizados, recebemos a graça do Espírito Santo em nossa vida. Muitos de nós nem entendemos que graça é essa, porque muitos de nós somos batizados bebezinho, e é assim que acontece mesmo o batismo na Igreja Católica. Claro que tem as exceções, claro que tem aqueles que se batizam, que recebem o batismo maiores, mas o comum é que acontece ali, bem na primeira infância, bem bebezinho. Nós nem entendemos o que está acontecendo. Mas naquele dia nós nascemos para Deus. Mas naquele dia nós recebemos um morador esplêndido na nossa vida, que não vem para passear, que não vem para ficar um pouco e depois ir embora, vem para ficar para sempre conosco. Gente, para sempre nós recebemos o Espírito Santo. E com Ele, nós recebemos algumas graças que Ele mesmo traz para a gente, que é para a nossa santificação. Porque, dá um cutucãozinho assim nesse irmãozinho que está do lado. Isso, cutuca. Muito bem, obrigado, viu, gente? Obrigado, vocês apertaram os irmãozinhos aí do lado. Agora olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Sabe, gente, junto com o Espírito Santo, nós recebemos uns dons que nós chamamos de dons infusos, que já estão em nós desde o nosso batismo e que servem para nos santificar. E sabe por que acontece isso com a gente? Pergunta se quem está do teu lado sabe por quê. Você sabe por quê? Sabe? O que ele te falou que sabe? Nós recebemos, agora olha para cá, nós recebemos esses dons infusos para nos santificar, porque existe um desejo de Deus na nossa vida. Existe uma vontade de Deus na nossa vida. Gente, eu conheço tantos irmãozinhos que ficam assim: mas
eu quero descobrir o que Deus quer para mim. Ah, mas eu quero descobrir a vontade de Deus para minha vida. Ah, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Eu vou contar para você agora. Eu vou contar para você. A vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Gente, Deus nos quer santos. E aí está o operar do Espírito na nossa vida. Sozinho, eu não vou conseguir. Você sozinha não consegue também. Nós só vamos conseguir realizar a vontade de Deus em nossa vida, que é a santificação, deixando esse Espírito Santo viver em nós, andar em nós, nos conduzir. E aí esses frutos que a gente recebe, esses dons que nós recebemos, nós também conhecemos como a força de Deus na vida do homem. Coloque a mão no seu coração, pelo menos na direção do teu coração, né? Porque às vezes a gente não consegue segurar o coração. Coloque a mão assim na direção do coração. Ele está batendo? Ai, graças a Deus. Queridos, dentro de você, dentro da tua vida, no mais íntimo do teu ser, a força de Deus habita em você. Nós não precisamos nos comportar como fracotes, como aqueles que vivem dizendo assim: eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir. Sozinho não vamos mesmo. Mas nós estamos sozinhos? Não. O Espírito Santo habita em nós. A força de Deus habita em nós. Então, o que são esses dons? A fortaleza do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito, o temor de Deus, a piedade, a ciência, o entendimento, o conselho. Quando a gente pensa na fortaleza como dom infuso, é pensar que por esse dom Deus nos proporciona a coragem necessária para a gente enfrentar as nossas tentações, para enfrentar as dificuldades de todas as circunstâncias da nossa vida. Quando nós pensamos no dom infuso da sabedoria, gente, eu estou falando de algo que já está em nós, que já habita em nós, que já está dentro de nós. Quando nós falamos da sabedoria, nós estamos falando desse dom que vem do alto e flui na nossa vida através da ação do Espírito Santo. E é esse dom que rege a igreja de Deus sobre toda a terra. É esse dom que permite com que eu e você possamos entender, experimentar e saborear as coisas divinas, irmãos. Você está vendo o que Deus deu para você? Ei, isso habita dentro de você. Quando nós recebemos o dom infuso do temor de Deus, gente, não é para a gente viver com medo de Deus, pelo contrário, é para nós vivermos querendo agradar a Deus. Gente, se você guardar só isso, já está muito importante hoje. Viver esse dom infuso, deixar esse dom infuso do Espírito Santo nos santificar, é permitir que o Espírito Santo nos ensine em tudo a agradar a Deus. Gente, nós agradamos a quem? Quem nós gostamos, quem nós amamos, quem é próximo de nós. E nós não fazemos isso por educação apenas. Nós agradamos aqueles que realmente são caros para nós. Então, quando
quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, com esse dom do temor de Deus, todas as nossas ações, elas passam a ter um objetivo: agradar a Deus. Os dons infusos santificam ou não santificam? Da piedade, gente, a piedade é a graça de Deus na alma, essa graça que proporciona a gente crescer na oração, na prática da piedade ensinada pela igreja. É aquele dom que nos ajuda, assim, sabe, a estar praticando bem também para as pessoas. Quando nós olhamos para a ciência como um dom infuso, é deixar que ela nos torne capazes de aperfeiçoar a inteligência, mas segundo o desígnio de Deus, aquilo que é o conhecimento de Deus, a verdade de Deus revelada também através das ciências humanas. Essa graça que vai ampliando em nós também outro dom, que é o do entendimento, né? O dom do entendimento, que muitos também chamam de dom da inteligência, ele torna a nossa inteligência capaz de entender aquilo que são as verdades naturais, aquilo que Deus se manifesta na nossa vida. O conselho permite à alma o reto discernimento, a santa atitude em determinadas circunstâncias. Gente, tudo isso aqui que eu estou falando não está fora de você, está dentro de você. Mas sabe por que às vezes a gente não consegue perceber a manifestação desses dons em nós? Porque nós calamos o Espírito Santo dentro de nós. E a gente faz isso, meus irmãos, quando nós damos muita importância para aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e esqueço de perguntar: o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me chamou? A que o Senhor me chama? Compreende? Realmente a gente precisa refletir mais sobre esse tema, não é? Porque não é apenas, gente, os dons infusos que acontecem na nossa vida pela ação do Espírito. Esse a gente recebe no batismo. Só que a ação do Espírito em nós provoca outra coisa muito importante em nós. E pergunta para quem está do teu lado: você sabe o que é? Eu não sei o que ele te respondeu e o que ela te respondeu. Como eu não sei, eu vou te contar, tá bom? Essa ação do Espírito Santo em nós também produz em nós as virtudes. E vocês sabem o que são as virtudes? A gente aprende com os ensinamentos da nossa igreja que as virtudes são a força no interior do homem para fazer o bem. Quando a gente fala assim: nossa, fulano tem um vício que eu vou te dizer, aí você já fica imaginando um monte de vícios, né? Porque aquele fulano, com certeza, ele pratica muitas vezes algo que não é bom para ele, e ele faz repetidas vezes sem perceber. Aquilo vai se tornando um hábito na vida dele, e aquela prática que não é boa nós chamamos de vício. A virtude não, irmãos. A virtude é essa força de Deus, essa graça de Deus que habita dentro de nós, que nos leva a exercer o bem. E aí a gente vai praticando bem, praticando bem, praticando bem, praticando bem, praticando bem. E isso se transforma em uma virtude. A igreja até fala das virtudes teologais, né? Nos
ensina sobre a fé, a esperança, a caridade. Depois a gente vê as virtudes cardeais, a prudência, a temperança, a fortaleza, a justiça, né? E aí, gente, sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo vai manifestando em nossa vida, só assim, ó, coisa de pedagoga. Eu estou conseguindo me fazer entender? Tô? Quer dizer então que se o Espírito Santo se manifestar em nós, esses dons infusos, eles vão estar nos santificando? O Espírito Santo vai nos santificando e as pessoas vão lendo em nós os dons infusos. Elas vão vendo isso em nós e vão vendo as virtudes também. Só que não é apenas os dons infusos e as virtudes. Olha bem para quem está do teu lado e fala assim: sabia que tem mais? Olha aqui para mim agora. Você está gostando de ouvir tudo isso? Está sendo importante para você? Sim. Pois olha, meus irmãos, o Espírito Santo agindo em nós, ele também produz em nós algo que Paulo exortou aqui aos Gálatas. Está com a Bíblia aberta ainda? Vamos lá? É Gálatas 5. Quem te mandou fechar a palavra? Fica com ela aberta, nós vamos usar essa palavra, nós vamos rezar essa palavra. Olha lá. Para aqueles que já encontraram, vamos acompanhar. Quem ainda não encontrou, vai achando aí. Em Gálatas 5, a partir do versículo 19, São Paulo vai explicando para eles o que são essas obras da carne. Ele vai falando, né? Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Gente, essas obras da carne aparecem na nossa vida quando nós não deixamos o Espírito agir, quando nós não deixamos o Espírito nos conduzir. Então, se ao ler essa palavra aqui, nós identificamos, escuta aqui, não é para identificar no irmão que não veio, tá? Nem na mamãe que ficou em casa, no papai que ficou em casa, no marido, na esposa. É para ver em nós, porque eu que estou aqui, você que está aqui. Então essa palavra agora é para nós, gente. Quando nós olhamos para essa palavra e começamos a ver esses negócios aqui que são fruto da carne, e percebemos que em nossas atitudes tem essas obras, significa que nós precisamos pedir um grande socorro para o Espírito Santo. Significa que nós precisamos estar mais unidos ao Espírito Santo. E quem sabe até pedir bem mais o batismo do Espírito Santo, irmãos. Porque olha na sequência: dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem, o que está escrito na Bíblia de vocês? Não herdarão o reino de Deus. E por acaso vocês querem herdar o reino de Deus? Sim. Então não pratique essas obras não, gente. Não pratique essas obras não. Não dê corda para essas obras. Não dê corda para os frutos da carne. Poda isso daí da tua vida. Arranca isso daí da tua vida. Lá no versículo 22 diz assim: ao contrário, o fruto do Espírito é, a gente pode até ler junto, né? O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade,
Santo agisse livremente na vida deles. Eles até praticavam coisas boas, mas eram para não ser castigados. Então eles tinham um regime de barganha com Deus. Vocês compreendem, gente? Vocês estão vendo que São Paulo fala assim, que contra os frutos do Espírito não há lei, pois os que são de Jesus Cristo, agora vocês não querem ler, né? Pois os que são de Jesus Cristo, então aqueles que se deixam mover pelo mesmo Espírito que conduziu Jesus Cristo, crucifica, gente, a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a superstição, a inimizade, as brigas, os ciúmes, a ambição, o ódio, a discórdia, os partidos, a inveja, as bebedeiras, as orgias. Os que são de Jesus Cristo crucificam os frutos da carne, porque deixam o Espírito Santo agir livremente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram bem da paixão de Jesus? Quando eu falo para vocês assim, ó, paixão de Jesus Cristo, o que você lembra? O que você lembra? Cruz? Flagelo? Calvário. Que? Calvário? O que mais que você lembra? Morte, ressurreição. Morte! Ô gente, Ressurreição. a palavra que São Paulo fala aqui para os Gálatas é assim, ó: os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne. Então, se eu e você falamos de boca cheia, eu sou de Jesus, tem uns que andam até com os adesivos assim, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Isso significa que os frutos da carne foram crucificados. Agora não responde, só pensa. Realmente, em nossa vida, nós estamos honrando cada vez que nós falamos que somos de Jesus Cristo? Não responde, é só para pensar. O vizinho não precisa saber de nada agora, porque Jesus já sabe tudo. Se nós estamos proclamando que nós somos de Jesus Cristo, que nós estamos crucificando a carne, será que realmente está crescendo em nós a alegria, o amor, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade? Será que está crescendo esses frutos do Espírito na nossa vida? Se de verdade a gente crucificou a carne, deixando essa obra acontecer na nossa vida, as pessoas enxergam em nós a ação dos frutos do Espírito, e nós livremente deixamos o Espírito Santo agir em nós. Agora, se isso ainda não está acontecendo, às vezes a gente encontra um pouco mais de dificuldade para dar um passo a mais aí nesse mover do Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, se por um lado ele nos dá a graça, né, desses dons de santificação, das virtudes, dos frutos, ele também nos capacita para trabalhar para Deus. E ele nos capacita colocando ferramentas nas nossas mãos, que agora já não é mais para a nossa santificação, agora é para santificar a
O Senhor, Ele nos presenteia pela ação do Espírito Santo com os dons eflúsios, aqueles dons do trabalho, aqueles dons do serviço, que nos capacita a agir conforme o mover do Espírito. Só que ainda existe algumas coisas que a gente precisa refletir mais. Eu não vou abordar aqui os dons carismáticos, os dons eflúsios, eu não vou abordar esses. Mas eu quero, porque é isso que o Espírito Santo suscita no meu coração agora. E eu quero partilhar isso com vocês. A noção de Deus aqui, de acordo com a palavra, fala assim, ó: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Gente, é muito claro esse querer de Deus. Andar no Espírito trata-se, gente, da nossa prática diária da vida no Espírito. É aquilo que eu vou viver todos os dias, é a prática diária da vida no Espírito. Sabe o que significa isso? Bom, quando eu falo andar, né, eu estou colocando aqui assim, andar, eu estou caminhando, eu estou seguindo, né? Eu quero colocar para vocês que o andar do Espírito também nos remete a refletir sobre o caminhar seguindo as mesmas pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. O caminhar no Espírito significa não só o caminho, o andar, o locomover-se, significa falar conforme o Espírito nos impulsiona a falar. Significa pensar conforme o Espírito nos impulsiona a pensar. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, e pessoas de caminhada, que já faz vários anos que estão ali dentro do grupo de oração, que já estão até servindo a Deus, né? Porque servindo todo mundo serve. Às vezes as pessoas falam assim, eu não aguento mais a minha cabeça. Tem hora que a minha cabeça vira um turbilhão de pensamentos. Eu não aguento mais, eu já nem sei mais que decisão tomar. Quando nós falamos assim, é porque nós estamos vivendo aquilo que a gente conhece no Espírito, mas nós não estamos andando de acordo com o Espírito. Eu vou trocar bem miudinhos. A gente fala bonito e vive feio. A gente fala, corrige, a gente coloca assim aquelas palavras, sabe? Que toca no coração das pessoas. Mas a hora que a gente sai daquele lugarzinho que a gente estava, a nossa vida não condiz com aquilo que nós falamos. E eu não estou falando isso para cutucar pregador, não, porque senão eu estaria me cutucando, né? Eu estou falando isso porque o Senhor está pedindo para nós olharmos de que maneira nós estamos andando de acordo com o Espírito. Como é que está? Olha, vou trocar mais miudinho ainda. Como é que anda a nossa conduta? Gente, é muito fácil responder tudo isso. É só a gente pensar como é que anda o nosso batismo no Espírito Santo. Se realmente nós somos batizados no Espírito Santo, nós não vivemos de acordo com a carne. A gente luta com ela. Se realmente nós somos batizados no Espírito Santo, a nossa conduta de vida, o nosso modo de vida
moralista? Quando você faz e fica cobrando de quem não faz. Quando você faz, mas faz para mostrar que fez. Isso é viver conforme a lei. Você chega no grupo de oração que começa às 8 horas, você chega lá 15 para as 8. Mas você enxerga todo mundo que chegou 8:01. E fica falando, nossa, eu cheguei 15 para as 8. Sabe? De repente você foi convidado para estar numa equipe de serviço, e a tua equipe de serviço era cuidar da limpeza dos banheiros. Você cumpre o horário que te foi chamado, você sai no horário que tudo acabou, mas ali você reclama de quem chegou atrasado, você reclama de toda a bagunça que esse povo faz no banheiro, porque é falta de educação. A gente age, faz bonitinho para ser reconhecido. Isso não é agir conforme o Espírito Santo nos pede. Não é. Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Se vivemos pelo Espírito, vamos viver esse estado de graça. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Gente, viver e andar precisam caminhar juntos. O andar no Espírito é a prática de obediência diária e crescente quanto à vontade de Deus. Então isso significa que viver e andar no Espírito é obedecer ao Espírito. E obedecer ao Espírito, nós precisamos entender que é ouvir e seguir o que o Espírito nos pede. Agora, como é que nós vamos fazer isso se a gente sabe que Ele habita em nós, mas não incomoda Ele? Se a gente sabe que Ele pode fazer todas essas coisas boas que eu falei, mas não se abre a elas? Se a gente sabe que sozinho a gente não consegue, o outro pode me ajudar, o Espírito Santo com certeza nos ajuda, como é que nós vamos viver tudo isso? Clamando por você, Espírito Santo, pedindo. Uma vez eu aprendi com aquele homem que está sentado ali, num encontro que eu participei com ele, ele falou assim que existem duas coisas necessárias para nós realmente experimentarmos o batismo no Espírito Santo. Uma é querer, e a outra, você sabe qual é a outra? Pedir. Se eu quero e eu peço, é claro que o Espírito Santo vai agir. É claro que ele vai ter liberdade. Ele vai agir no querer. Você quer, você pediu. Gente, não tem oração que fique sem resposta. Deus responde à altura. Vocês acham que nessa tarde é necessário nós pedirmos essa graça do Espírito Santo, esse mover do Espírito em nossas vidas? Vocês acham que é preciso? Não? Sim. Tá bom. E a gente vai pedir para que a gente consiga essa coerência de vida, meus irmãos. Para que a vontade de Deus, que é a nossa santificação, aconteça na nossa vida. E essa vontade é assim, as minhas palavras darão testemunho. As minhas palavras dão testemunho, mas a minha vida testemunha o que eu falo. As práticas do meu exterior refletem aquilo que o meu interior tem. Se no meu interior o Espírito Santo está agindo com liberdade, no meu exterior, naquilo que eu vou praticar,
praticar, essa graça vai acontecer, sabe? Eu vou ensinar não só com palavras, mas eu vou ensinar com a vida. Você compreende isso? Mãe, mãe, você não vai ensinar só ficar falando. Fale, mas fale conduzida pelo Espírito, porque aí você vai falar com sabedoria, e a sabedoria vai calar todas as confusões do teu filho. Ô pai, fala, pode falar, mas não use da brutalidade, da agressividade, só porque você é o pai, é o homem. Use da sabedoria do Espírito, porque ali ele te dá autoridade espiritual. Ô jovens, cadê os jovens daqui? Ô glória a Deus, tem sentinela aí? Né? Em casa também tem um monte. Jovens, vocês querem realmente descobrir a que Deus chama vocês? Não precisa ficar buscando um monte de